Aleluia. Em pé como você está, abra sua Bíblia em Efésios. Enquanto você vai abrindo em Efésios capítulo 1, as crianças de 4 a 10 anos estão saindo com as prof da noite, né? Efésios capítulo 1, verso 3 a 14. Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Há pouco tempo atrás, preguei aqui desse púlpito sobre a vida com propósito. Esta noite eu quero expandir um pouco mais com base nesse texto de Efésios, para compreendermos algumas verdades que precisam estar firmes no nosso coração. Efésios 1, 3 a 14 diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, a que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, que a tua palavra, que é poderosa, tenha livre curso no meu coração, e que a minha mente possa compreender, e que em meu coração eu possa entender e viver, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. O propósito da vida. Eu quero pedir a você que seja muito atento para compreender aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com vocês aqui esta noite, amém? Estão comigo aqui? Então olha bem aqui para mim, tá bom? Olha para cá, fica atento aqui. Esses 12 versos, de 3 a 14 de Efésios, capítulo 1, no original eles estão numa frase só. Isso é muito interessante, como que de forma torrencial o apóstolo estivesse fluindo inspiração e revelação. Ele começa a escrever numa frase só tudo que está aqui nesses 12 versículos. No original é assim, como se o apóstolo estivesse realmente fluindo em inspiração e revelação. Cada estrofe dessa revelação realça um membro da Trindade. Versos 3 a 6, o Pai decidiu remir as pessoas para si próprio. Verso 7, o Filho
pelo preço de sua morte sacrificial, também é redentor e através dele a igreja é escolhida. E nos versos 13 e 14, o Espírito Santo aplica a presença viva e a obra de Cristo, a igreja e a experiência humana também. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão aqui presentes nesta revelação que o apóstolo Paulo nos traz para revelar o propósito eterno de Deus para cada ser humano. Nesse texto nós temos com clareza também os ensinos sobre a eleição e a predestinação. Tema este que é um tanto polêmico e que muitas vezes traz uma série de divergências entre os cristãos. Mas o apóstolo é claro, e naquilo que nós compreendemos do Evangelho, nós temos também clareza neste texto. A eleição, olha aqui para mim, a eleição, ela foi executada através da escolha seletiva em Cristo. Ou seja, quem está em Cristo faz parte dos eleitos. Você já vai entender isso um pouquinho melhor. Então aqui nós temos, no verso 4, 4 importantes verdades sobre a eleição. Quais são essas 4 importantes verdades? A primeira verdade sobre a eleição, que ela é cristocêntrica. Ou seja, centrada em Cristo, nos escolheu nele. Ou seja, quem são os escolhidos? Aqueles que receberam a Cristo Jesus. Não houve uma escolha antes disso, a escolha é a escolha daqueles que estão em Cristo. A eleição é centrada em Cristo, é cristocêntrica. A eleição ela é comunitária, porque Deus escolheu um povo em Cristo. Nos escolheu, diz Paulo, está no plural. Então não foi uma pessoa, foi uma comunidade. A igreja é a comunidade que Cristo escolheu, a igreja de Jesus. Ela envolve um plano eterno, o plano eterno de Deus. Ou seja, antes da fundação do mundo, o Pai já havia elaborado um propósito em sua mente. Não foi obra assim do acaso e nem muito menos no susto. Não, Deus elaborou esse plano antes da fundação do mundo. E a eleição tem o propósito de santificar, a santificação, a separação de um povo para que seja irrepreensível para Deus. Então essas são verdades importantes sobre a eleição. Outro ensino importante é sobre a predestinação. O verbo predestinar ocorre 6 vezes no Novo Testamento. Esse verbo significa decidir antecipadamente e se aplica ao propósito de Deus compreendido pela eleição. Vamos lá, para você compreender melhor. A eleição é Deus escolhendo em si mesmo um povo para si. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Dessa forma, a predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que Ele planeja fazer com os eleitos, o que Ele quer que os eleitos sejam e venham a ser. Deus predestinou como os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, deveriam ser. Então, basicamente, é isso aqui. Ou seja, a eleição é Deus escolhendo em Cristo um povo para si mesmo. E a predestinação diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Isto é eleição, isto é predestinação. Para você compreender um pouquinho melhor, daqui a pouco eu explico isso de uma forma mais clara ainda. Então, a eleição é Deus escolhendo, e a predestinação é Deus antecipadamente dizendo o que Ele quer fazer com esses que Ele escolheu. Não se trata de, antes de qualquer coisa, Ele dizer quem será e quem não será salvo, mas sim do que Ele quer fazer com os salvos, com os eleitos. Estão compreendendo isso? Amém? Dá para compreender? Então, desta forma, queridos, eu quero reiterar
que a predestinação não significa Deus decidindo antecipadamente quem será salvo ou não, mas decidindo antecipadamente o que Ele planeja fazer com os eleitos em Cristo. O que Ele quer que eles sejam e venham a ser, e o que Ele predestinou os eleitos, isto é, aqueles que estão sendo salvos em Cristo, o que Ele quer que estes sejam. Então, diante dessas verdades tremendas e poderosas, o apóstolo Paulo inicia a frase dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai alistar algumas razões para isso, algumas razões para bendizer ao Deus e Pai. E essas razões que levam Paulo a escrever esse texto, são razões que nós temos também a nos levar a bendizer o Senhor. Por que bendizê-lo? Quais as razões para isso? Quais as razões para bendizê-lo? Porque, em primeiro lugar, Ele nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Preste atenção nisso. As maiores bênçãos não são materiais, e sim espirituais. Note que Ele nos abençoa em Cristo com toda a sorte de bênçãos materiais, com toda a sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais. Então, as maiores bênçãos não são materiais, e sim espirituais. A salvação, ela não tem preço, ela não tem como precificar, porque ela custou tão caro, que não tem como você dizer o custo desta salvação. Por mais que nós saibamos que Jesus morreu na cruz e o sangue dele foi o preço pago, não temos como mensurar o que isso significa, de tão grande que é. Então fomos abençoados com bênçãos espirituais em Cristo, e entre essas bênçãos espirituais está a maior de todas, que é a nossa salvação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então devemos bendizer a Ele, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso significa que Ele faz acepção de pessoas? Não. Significa que em Cristo Ele nos escolheu, e a obra de Cristo já estava prevista no plano eterno. Ou seja, o pecado não pegou Jesus de surpresa. É isso que significa. Então Ele, antes da fundação do mundo, decidiu já que Cristo seria aquele que pagaria o preço, e que aqueles que recebessem a Cristo seriam os eleitos. E aqueles que fossem eleitos por escolher a Cristo, estariam predestinados a também uma outra verdade, a serem filhos de Deus por adoção. Então Ele nos predestinou para a adoção de filhos. Isso significa que antecipadamente Ele decidiu que quem recebesse a Cristo, quem estivesse em Cristo, seria recebido como filho por adoção. Amém? Deixa eu ilustrar isso de uma forma mais clara, né? Vem cá, Victor, faz favor. Né? Então, antes da fundação do mundo, antes de Deus criar todas as coisas, né, o pecado não pegou ele de surpresa, ele diz: e agora, o que eu vou fazer? O homem pecou, o homem saiu fora do meu próprio... Não, antes dele criar o mundo, ele já separou o seu filho Cristo. E ele diz: você vai ser o cordeiro que vai pagar o preço, que vai derramar o sangue precioso, inocente, para remir, para comprar para mim pessoas que serão chamados de eleitos. Todos terão oportunidade, todos terão a oportunidade. Então Ele separa Cristo. Antes do homem pecar, já tem um plano de salvação. Você pode glorificar Deus por isso? Agora, por que Deus fez isso, eu não sei. Porque se Ele já teria que entregar seu filho, e Ele então permite que Ele cria o homem, permite que o homem tenha livre-arbítrio e o homem peca, você pode dizer: mas Deus não sabia, por que Ele criou então? Eu não sei, pergunta para Ele quando você chegar lá. Mas o fato é que antes do homem pecar, Ele já decidiu que Cristo seria o meio de redenção. E o que acontece então? O que acontece é que agora os eleitos são aqueles que decidem receber Cristo. Vem cá, Gabriel. Gabriel recebeu a Cristo como Salvador. Aqui está. Cristo Jesus foi apresentado como o Salvador. O
Gabriel então recebe a Jesus. Vem cá, Gabriel, recebe Jesus aqui como teu Salvador. Ele está em Cristo. Agora, eu disse que a eleição está centrada onde? Em Cristo. Quem está em Cristo é o quê? Não, quem está em Cristo é o quê? É o quê? Eleito. Então Gabriel está eleito por quê? Porque ele foi votado por alguém? Porque Deus fez acepção e escolheu Gabriel e não escolheu Mateus? É isso? Não. Por que ele foi escolhido? Porque ele está em Cristo Jesus. Compreendeu? Isto é eleição. Eleição, Deus preparou o plano antes da fundação do mundo. Agora deu opção para todos receberem esse plano e aceitarem o meio de salvação. O Gabriel recebeu o plano de salvação em Cristo. Eu disse que a eleição é cristocêntrica, está centrada em Cristo. Quem está em Cristo é o quê? Quem está em Cristo é o quê? Então saia daqui ciente disso. Quem está em Cristo é o quê? Eleito. Você está aqui comigo? Quem está em Cristo está o quê? Eleito. E aí então, Deus, Ele também, na sua presciência, Ele predestinou os eleitos para serem o quê? Que é o próximo texto ali, ó. Ele nos predestinou para quê? Para a adoção de... Então agora ele diz o seguinte: quem for eleito está predestinado a ser o quê? Filho de Deus por adoção. Isso é predestinação. Os que foram escolhidos porque receberam a Cristo, foram agora predestinados a serem filhos por adoção. Queridos, isso é eleição e predestinação. Outra coisa fora disso é confusão de gente que quer dizer que Deus é um Deus que faz acepção de pessoas, que é um Deus que, ele dá uma chance para uns e não dá para outros. Não, o Deus que eu creio é o Deus que manifestou a sua salvação a todos os homens. A salvação está sendo, na verdade, manifestada para todas as pessoas e todos podem escolher Jesus. Amém? Quando escolhe Jesus, Gabriel se torna o quê? Um eleito. E todo eleito é o quê? Não, todo eleito é o quê? Predestinado. Todo eleito é o quê? Predestinado a quê? A ser filho por adoção. Então Deus predestinou que quem fosse eleito seria o quê? Filho. Então qual é a predestinação? A predestinação é que os eleitos se tornem filhos de Deus. Então o Filho de Deus vai ser cada vez mais parecido com Jesus. E aí vem a questão, obrigado, pode sentar os dois, obrigado. Em Cristo agora temos a redenção, fomos comprados por sangue dele, nós não tínhamos como pagar, nós não tínhamos como nos tornar eleitos por nós mesmos. Então Cristo nos remiu com o seu sangue, nos comprou com o seu sangue, e nele fomos feitos herança e participantes da herança. Em outras palavras, nós somos a herança de Deus e ao mesmo tempo parte da herança dele, ou seja, ele nos comprou, portanto, nós somos a sua herança. Por que somos a herança dele? Porque ele nos comprou. Então, somos a herança dele porque ele nos comprou. Então, isso é importante. Então, somos dele e, ao mesmo tempo, nós participamos da herança dele. Em outras palavras, somos dele e ele é nosso. Eu sou dele e ele é... Eu sou herança dele e ele é a minha... Amém? Compreendeu isso? E aí, Paulo bendiz ao Senhor porque ele nos selou com o Espírito Santo. Ou seja, o que significa isso? Que somos exclusivamente dele e o selo é essa garantia. O selo é autenticidade, o selo é a declaração, é do Senhor Jesus. O selo do Espírito garante que somos dele. Compreendeu isso, irmão? Então Paulo está dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênção espiritual. Toda a sorte de bênção espiritual está em Cristo e nele você tem a maior de todas as bênçãos, que é a salvação da sua alma. E aí, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que ele não faz acepção de pessoa, não. Mas que ele nos escolheu através da obra de Cristo, que já estava prevista no plano eterno. Ou seja, o pecado não pegou Deus de surpresa. Então, estes que vêm a Cristo se tornam eleitos. E a estes eleitos ele predestinou
a serem filhos por adoção. O destino de todo eleito é ser filho por adoção. E aí, isso é possível por causa do sangue que nos comprou e também pelo certificado de garantia que o Espírito Santo dá. Por essa razão, Paulo começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, diante de tantas bênçãos espirituais pelas quais devemos bendizer a Deus, o apóstolo traz também a revelação que é crucial para entendermos a razão da nossa existência. Compreendeu até aqui, irmão? Amém? Então agora preste atenção. Agora Paulo, depois de falar de tantas bênçãos espirituais, ele vai então dizer para nós o seguinte: que há um propósito para a nossa vida, que há um propósito para a nossa existência. Essa é a verdade, é tão crucial entendermos isso. E a pergunta que não cala é esta: por que existo? Para que estou nesse mundo? Essa é a pergunta que não cala. Por que existo? Para que estou nesse mundo? Qual o propósito da minha existência? Se você não compreender isso, a sua vida não tem sentido. A vida sem propósito torna-se o que diz o sábio. O que é que ele diz? Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que tudo é inútil, é como uma corrida sem fim atrás do vento. Eclesiastes 1,14 na versão King James atualizada. Ou seja, se você não compreender o propósito da sua vida, a sua vida é só um correr atrás do... Se você não entende para que você existe, a tua vida é só o quê? Correr atrás do vento, é sem sentido. A vida torna-se sem sentido se você não entender qual é o propósito da sua existência, meu querido irmão. Por isso, se você não deseja que a sua vida seja apenas um correr atrás do vento, observe o que a Bíblia revela, qual o propósito da sua existência. Então é isso que eu quero que você leve para casa também, entendendo o propósito da vida. Paulo revela isto aqui, nesse texto, que, como eu disse, Paulo escreve como sem mesmo respirar, numa frase só. Ele vai escrevendo e ele vai revelando essas verdades. O Espírito Santo vai revelando através do apóstolo Paulo. E aí nós temos como entender o propósito da vida. E o que é que nós precisamos entender sobre a vida? Nós precisamos entender que nós existimos para Deus. Versículo 4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Efésios 1,4, na nova versão transformadora. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, para sermos separados para Ele, livres da culpa que o pecado traz. Ser santo, meu querido, não é vocação para alguns. Ser santo é um chamado para todos. Ser santo é chamado para todos. Todos são chamados. Todos os que estiverem em Cristo. Até porque não tem como permanecer em Cristo no pecado. Você ouviu o que eu disse? O que foi que eu falei? Não tem como permanecer em Cristo porque o pecado te afasta de Deus. E Jesus é Deus ou não? Sim ou não? Então o pecado nos afasta. Se você permanecer no pecado, pode permanecer em Cristo? Não, não tem como, é impossível. Então por isso, nós precisamos ser santos, nós existimos para Ele. Ser santo é ser separado para Ele. Então nós existimos para Ele, para sermos dEle. Diga para o seu irmão que está do teu lado, dá uma cutucada nele para ele acordar e diga: você existe para ser dEle. Para ser dEle. Para ser dEle, meu irmão. Para ser dEle. Um dos maiores teólogos da história da igreja foi Agostinho de Hipona. Mas ele não era cristão. A sua mãe, sim, Mônica, era uma cristã fervorosa, era uma cristã devota, dedicada, e muito lhe entristeceu quando o seu filho, na juventude, se desviou pelo caminho da imoralidade, do hedonismo, da busca do prazer como um fim em si mesmo. Então, para sua tristeza, para a tristeza de Mônica, o seu filho adotou este estilo de vida hedonista. Mas um dia ele teve um encontro poderoso com Jesus.
e o seu coração encontrou a paz quando ele se converteu a Cristo. Então ele disse o seguinte: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Agostinho disse isso depois que ele encontrou Jesus. Ele disse: tu nos fizeste para ti, Senhor. Enquanto não nos voltarmos para ti, não há quietude, não há paz, não há sossego na nossa alma. Se o ser humano não vive para Deus, então não está vivendo. Por quê? Porque a vida está em Deus. Fora de Deus não há vida. Fora de Deus há somente morte. Fora de Deus não existe vida. Por isso o propósito da vida está em viver para Ele. Isto a Bíblia chama de santificação. Ser separado para Ele. Amém? Você tem desenvolvido sua santidade? O que isso significa, pastor? Significa o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20. É você cada vez existir menos para que Cristo exista mais em você. Isto é viver em santidade. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você tem vivido, ou tem cada dia vivido mais e mais para Ele ou não? Cada dia você vive mais e mais para Ele, ou cada dia você vive menos e menos para Ele? Você tem vivido cada dia mais e mais para Ele? Ou menos e menos, você vive mais para si mesmo? Porque ser santo é viver separado para Ele cada dia mais. Logo, nós existimos para Deus. Amém? Então preciso compreender que eu existo para Ele, que Ele me separou para Ele, que o propósito dEle é que eu viva para Ele. Ser santo é ser separado para Ele. Amém? Então compreenda isso. Você tem vivido cada dia para Ele ou para você mesmo? Isso é importante. Segundo lugar, existimos para conhecer a vontade de Deus. Verso 9 diz isso: agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. Efésios 1:9, na nova versão transformadora. Deus revelou a sua vontade em Cristo. Deus, na verdade, revelou o que Ele queria a respeito de Cristo, e tudo em Cristo está revelado também. O apóstolo Paulo diz aos Colossenses que nele habita a plenitude da divindade. Nele está tudo o que nós precisamos saber. Deus revelou a sua vontade em Cristo. Isso significa, irmão, olha aqui para mim, significa que para conhecer a vontade de Deus eu preciso o quê? Conhecer a quem? Conhecer a quem? Se a vontade de Deus está revelada em Cristo, eu preciso conhecer a quem? Cristo. Quando eu conheço Cristo, eu conheço a vontade de Deus. Está compreendendo? Então isso é importante. Isso significa que para conhecermos a vontade de Deus, é preciso que conheçamos a Cristo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu que é preciso conhecermos a Cristo. E por isso ele escreveu aos Filipenses: pensava que essas coisas, ele vai dizer isso, pensava que essas coisas eram valiosas. Quais essas coisas? A sua cultura, a sua religiosidade, a sua herança dos patriarcas. Ele achava que isso era importante. E ele diz assim: eu pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável do quê? Inestimável do quê? De conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Em Cristo nós conhecemos a vontade do Pai. Olha só, existem pessoas, queridos, olha aqui para mim, dentro das igrejas que não conhecem a vontade do Pai. Por que podemos saber isso? Por que eu posso afirmar isso? Porque não vivem a vontade do Pai. Ficam brigando com Deus para viverem a sua própria vontade. Tem gente dentro da igreja brigando com Deus há anos para viver a sua própria vontade. Deus, deixa eu fazer assim, deixa eu fazer assado. Fica brigando com Deus para fazer a sua própria vontade. Então, não está vivendo a vontade de Deus. E outra, tem aqueles que até sabem a vontade de Deus, mas também não querem vivê-la. E se sabe e não faz, está pecando. Por isso a sua existência é conflituosa. Olha o que eu vou dizer agora. Tem gente que sabe e não vive.
Por isso sua existência é conflituosa. Por isso há muito conflito na sua existência. Por quê? Porque quem sabe fazer o bem e não faz, diz a Bíblia que está pecando. Tiago capítulo 4, verso 17. Quem sabe fazer o bem e não faz, está? Se você sabe a vontade de Deus e não faz, você está fazendo o quê? Se você sabe a vontade de Deus e não faz, você está o quê? Pecando. Ah, eu sei qual é a vontade de Deus. E você está fazendo? Não, então você está pecando. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que é correto. Existimos para conhecer a vontade de Deus. E essa vontade foi revelada em Cristo. Você conhece a Cristo? Quanto você conhece de Cristo? Quanto? E a vida eterna é isto, disse João, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. Nessa outra versão diz, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Em outras palavras, o próprio Senhor Jesus está dizendo aqui no Evangelho, que conhecê-lo é, na verdade, a verdadeira vida eterna. Conhecer a Ele é ter acesso à vida eterna, porque nele reside todo o conhecimento de Deus também. Isso traz alívio e segurança para a alma, que deseja encontrar paz na certeza da vida eterna. Portanto, nós existimos para conhecer a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Pergunta para o seu irmão, você conhece a vontade de Deus? Agora uma segunda pergunta. Como conhecer a vontade de Deus? Responde para mim. Como é que se conhece a vontade de Deus? Como é que se conhece a vontade de Deus? Conhecendo a? Como é que se conhece a vontade de Deus? Vamos lá todo mundo para não esquecer. Como é que se conhece a vontade de Deus? Conhecendo a Cristo. E como se conhece a Cristo? Como se conhece a Cristo? Através da revelação da sua palavra e do relacionamento com Ele. Você precisa se relacionar com Ele para conhecê-lo. Você só conhece quem você se relaciona, com quem você se relaciona. Não é verdade? Tem gente aqui nesse ambiente, que eu conheço todos vocês, mas conheço superficialmente. Alguns desse ambiente eu conheço profundamente. Outros razoavelmente. Mas outros muito superficialmente. Por quê? Porque com alguns aqui eu tenho um relacionamento íntimo. Com outros um pouquinho mais distante, com outros muito superficial. Então não posso dizer eu conheço. Agora para conhecer eu preciso o quê? Relacionamento. Para conhecer a Cristo é preciso relacionamento com Ele e um encontro diário com a palavra dEle. Amém? Então isso é muito importante. Existimos para conhecer a vontade de Deus. Amém? E em terceiro lugar, nós existimos para o louvor da glória de Deus. Verso 6, verso 12 e 14. Olha bem, preste atenção. Existimos para Deus, sermos separados para Ele. Existimos para conhecermos a vontade de Deus, e conhecemos a vontade de Deus conhecendo a Cristo, e o complemento de tudo isso é, existimos para o louvor da sua glória. Por 3 vezes, o apóstolo Paulo afirma que fomos criados para o louvor da sua glória. Esse é o motivo supremo da nossa existência. Há uma batalha constante, onde o diabo, ele tenta roubar esta glória, onde o mundo tenta roubar essa glória, onde há uma incitação para que o homem se apodere dessa glória. E veja só, eu não faço isso, pastor, preste atenção no que eu vou dizer então. Quando o homem começa a buscar meios de salvação por si mesmo, o que ele está fazendo é buscar a glória para si. Eu alcancei, eu consegui. Compreende, irmão? Por isso o apóstolo Paulo, aqui em Efésios 2, de 8 a 10, ele vai dizer, pela graça sois, isso não vem de vós, é o quê? E o que é dom?
presente de Deus. Para quê? Para quê? Para quê? Para que ninguém se glorie. O que ele está dizendo aqui? Para que ninguém fique com porque a glória é de quem? É dele, porque a salvação é ele quem planejou, realizou e confirmou. É ele quem faz tudo. Então, meu querido irmão, para que ninguém fique com a glória para si. Eu alcancei, eu consegui, eu fui bom o suficiente. Quando o homem está toda hora tentando por si só ser bom e alcançar a salvação, ele está tentando buscar a glória para si. É isso que está acontecendo. Por isso, a salvação é obra exclusiva de Deus, para que ninguém se glorie. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Aí a pergunta é: sua vida tem glorificado a Deus? Sua vida tem glorificado a Deus, irmão? Suas palavras têm glorificado a Deus? Nossas palavras precisam glorificar a Deus. Os seus atos de bondade têm glorificado a Deus? Ou você tem feito para aparecer? Os seus atos de bondade têm que ser para a glória dele. Por isso que Jesus ensina lá no Sermão do Monte, que se você der esmola, não é para a mão direita saber a esquerda saber o que a direita faz. E se você fizer e tocar a trombeta, você já ganhou sua recompensa. Não é para você dizer o que você está fazendo. É para que Deus só saiba, porque Ele só pode recompensar. Se você falar, você já recebeu a sua glória. Seus atos de bondade têm glorificado a Deus ou têm glorificado a você mesmo? O seu testemunho tem glorificado a Deus ou tem trazido glória para você mesmo? A sua obediência tem glorificado a Deus ou tem glorificado a você mesmo? O seu namoro tem glorificado a Deus ou tem envergonhado a Deus? O seu casamento tem glorificado a Deus? O seu trabalho tem glorificado a Deus? Uma vida de vícios, paixões, mentiras, hipocrisia não glorifica a Deus. Se a sua vida não glorifica a Deus, ela não tem sentido. Se a sua vida não glorifica a Deus, ela não tem sentido. Não há sentido para a sua vida. Essa é a verdade. Quando Deus criou o homem, foi para o louvor da sua glória. Viver para a glória de Deus é realizador. Isso é viver para o propósito para o qual fomos criados. Amém? Isso é importante entender. Então diga para o seu irmão: nós existimos para o louvor da glória de Deus. Agora, em outras palavras, para ele compreender melhor: você existe para glorificar a Deus. E é isso que nos realiza, irmãos. A gente pensa que ao glorificar a Deus, é Deus que está sendo beneficiado. Eu costumo dizer e pensar que quem está sendo beneficiado é nós. Porque quando vivemos para a glória dele, há uma realização, porque estamos vivendo para aquilo para o qual fomos criados. Amém? Compreendeu isso? Amém? Então, eu quero concluir essa palavra essa noite dizendo para você que nós temos motivos para bendizer ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele nos abençoou em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais. Compreendemos que todos os que recebem a Cristo são eleitos para Ele. E que aos eleitos Ele predestinou, isto é, Ele decidiu antecipadamente o que seriam e como viveriam. E o que seriam? Seriam filhos por adoção. E como viveriam? Viveriam como herdeiros de todas as coisas pertencentes a Deus. Mas além destas revelações, o apóstolo Paulo nos revela também qual é o propósito da vida, qual a razão da nossa existência, qual o propósito da vida. E ele vai dizer que nós existimos para Deus, existimos para viver em santidade, separados para Ele. Existimos para conhecer a vontade de Deus. Como? A vontade de Deus está revelada em Cristo. Conhecer a Cristo é conhecer a vontade de Deus. E nós existimos para o louvor da glória de Deus. Se vivermos para glorificar a Deus, então cumpriremos o propósito da nossa existência. E isso nos realizará. Amém?
Que Deus possa te dar um claro entendimento disso, porque somente isso trará realmente realização para a sua vida, e somente isto fará com que você se sinta realizado na sua existência. Só isso fará com que a sua existência não seja um correr atrás do vento. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Aí você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.